Jair! 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 Messias Bolsonaro! Como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas, vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação, para dizer que nós somos um povo de bem, um povo que defende valores e princípios cristãos. Em um momento tão difícil da história, meus amados, desde 2017, nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil, porque o meu marido foi escolhido e ele declarou que era Deus acima de todos. E se é difícil com Deus, com certeza é impossível sem Ele. E quantos ataques, meus amados, quantas injustiças. Mas eu aprendi naquele leito de hospital, onde os médicos falaram que era só Deus. E eu ajoelhei e falei: Senhor, não cai um fio da nossa cabeça em uma folha de uma árvore sem a sua permissão. E a partir daquele dia, a minha fé foi renovada. Eu me senti forte. Eu me fortaleci em Cristo para estar ao lado dele. Eu não pedi para estar aqui. Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação. Aprove Deus nos colocarmos na presidência da República, para que a gente pudesse trabalhar e fazer a verdadeira justiça social na vida daqueles que mais precisam. E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo, de um governo ímpio. Não tem sido fácil, mas nós só estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês. Eu gosto muito, sempre, todos os dias, de declarar a palavra do Senhor e profetizar as bênçãos do Senhor para a nossa nação. E aqui eu quero declarar Salmos 24, que foi os Salmos que eu declarei os quatro. Antes de começar a minha fala, eu quero deixar registrado algo que torna esse momento único na história do nosso país. Nós temos aqui agora mais de 100 deputados federais de todos os estados do Brasil. Eu peço a todos uma salva de palmas para todos os deputados que vieram para cá hoje, mesmo sabendo que não falaria. Uma salva de palmas também para os governadores que vieram para cá hoje. Esses merecem o nosso respeito de agora em diante. Porque não é fácil escolher estar do lado certo da história. Bolsonaro sempre fala, é muito mais fácil ficar do outro lado. É muito mais fácil aceitar o lado de lá. Porque o lado certo corre riscos hoje em dia. Obrigado, 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 nação! É o seguinte, vou convidar para fazer o uso da palavra agora. Como diz a Bíblia, o que era Davi antes de enfrentar Golias? Era só um pequenino, mas se transformou num matador de gigantes. E agora eu quero chamar Nicolas Ferreira! Hoje nós estamos dando um recado a muitas pessoas de que homens e mulheres com coração verde e amarelo não desistirão do nosso país. Nós temos diversas pessoas nesse país que ficaram desanimadas, mas eu quero trazer aqui duas pessoas.
Moisés, ele não chegou a ver e entrar na terra prometida. Mas teve um jovem chamado Caleb que entrou. Mas se não fosse a força de Moisés, Caleb não teria entrado. Talvez nós não veremos o Brasil prometido, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, verão um Brasil novamente verde e amarelo. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República, e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que o nosso inimigo. Cristãos, parece que nós estamos encurralados de frente do mar, e atrás está Faraó, e nós estamos no meio. Faraó com seus cavaleiros, nós estamos no meio e o mar. Mas Deus alimentou Moisés dizendo: primeiro fiquem quietos, e em seguida dizem ao povo que marche. Diga comigo: dizem ao povo que marche. Nós precisamos marchar. E se nós marcharmos, o mar vermelho vai se abrir. Se nós marcharmos, a tempestade vai cessar. A diferença entre nós e eles é que o mar fica revolto para nós. Fica revolto, mas fica para eles também. Mas a diferença é que Jesus está no nosso barco. Nenhum ditador no mundo, eles atacam Israel. Eles atacam, querem a destruição de Israel. Senhores governadores, nenhum deles teve a ousadia de tocar no genocídio. De tocar no genocídio de 6 milhões de judeus mortos. Mas aquele que hoje está na presidência da República do Poder teve a pachorra de tocar na memória dos inocentes, das crianças que morreram em campos de concentração, em mulheres, homens, 6 milhões de vítimas da ditadura de Hitler. Nós amamos Israel, nós amamos Israel. Boa tarde, São Paulo! Que festa bonita! Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade do novo sempre presidente Jair Bolsonaro. Minha gente, quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. E aí vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período. Quem lembra que a água chegou no Nordeste, que a água chegou no Ceará, que a água chegou em Pernambuco, que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Quem lembra que quando as pessoas passaram necessidade, veio o auxílio emergencial? Quando as empresas iam quebrar, veio o benefício emergencial, veio o Pronamp, Jorginho. Quem lembra disso? Quem lembra da retomada do transporte ferroviário? Quem lembra das pontes? Quem lembra das rodovias? Quem lembra da imagem do presidente levando água, abrindo um poço com o Rogério Marinho e botando as crianças lá para pegar aquela água que eles não tinham? Quem lembra do marco do saneamento, que vai tirar tantas pessoas da chaga que é não ter o saneamento básico? Tanta coisa boa aconteceu. Quem lembra dos quase 500 mil títulos de terra que foram entregues nesse período? Gente, quem lembra do Pix? Quem usa o Pix aí? Isso mudou a vida das pessoas. E sem taxa. Sem taxa. Hoje o Brasil, a nossa economia anda por causa do Pix. Um presidente que abaixou imposto,
abaixou o imposto, aumentou a arrecadação e entregou o Brasil com superávit. Um presidente que só se preocupava com as pessoas. Estava na sala com o presidente e o Paulo Guedes, quando ele disse: se fecharem tudo, as pessoas não vão ter como viver. Precisamos bolar uma saída, precisamos de um auxílio. E quantas pessoas foram resgatadas? Quantas vezes ele entrou na casa das pessoas para abrir a geladeira, para ver o que as pessoas tinham? Quanta sensibilidade, quantas vezes ele chorou? Quantas vezes ele chorou por causa das pessoas? Quantas vezes ele dobrou o joelho a Deus? Um presidente que sempre respeitou Israel e a luta do seu povo. Um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro. Meu amigo Bolsonaro, você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores, você nos mostrou o caminho, e por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe, nós sempre estaremos juntos. Olá, povo abençoado do Brasil. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. Não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Que vergonha! Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021, eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apaziguou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E, pasmem, uma resolução
do TSE contra a lei eleitoral. Deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o Procurador-Geral da República, Dr. Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história. E nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB, de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB de Alexandre de Moraes entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro calado foi embora para a América, sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. 2014, o prédio da presidente do STF
Carmen Lúcia foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós, não foram chamados de golpistas, não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damus, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional, 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa: se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra-quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Junho de 2018, José Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia por corrupção, a segunda turma do STF liberou. Agora, pasmem, preste atenção. Em outubro de 2018, José Dirceu disse: tem que tirar o poder do STF. Olha o que ele fala. Olha, o poder judiciário tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira e, pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Pare para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação, ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha!
é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo! Me perguntaram, pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo, quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país, Messias Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado, mas eu vou terminar antes de orar, cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. Filha.